Olá, eu sou Raquel, estudante do curso de Letras Libras da UFRB, e esse aqui é o Línguas em Cast do Babel, Programa de Extensão em Línguas da UFRB. Esse Línguas em Cast será apresentado por mim, pela minha colega Stephanie, também graduanda do curso de Letras Libras, e pela professora Cirlara. Nós faremos uma série de vídeos abordando temas muito interessantes sobre ensino, aquisição e aprendizagem de línguas. E nós traremos convidados e convidadas que manjam sobre o assunto. Fique agora com o nosso Línguas em Cast. Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um Línguas em Cast. Nossa convidada hoje é a Yasmin. Meu nome é Stephanie. Eu sou a professora Cirlara. E eu sou Raquel. Bem-vinda, Yasmin. Obrigada, meninas. Prazer, eu sou Yasmin. E o tema hoje do nosso Línguas em Cast é surdez e aprendizado de línguas. Yasmin, novamente, seja bem-vinda. E para a gente começar a dinâmica do nosso videocast, nós temos um desafio para você, Yasmin. Já vamos começar assim. Falar isso. Vamos começar assim com o desafio. Mas fique tranquila, que é bem relax. Então, Yasmin, a professora Cirlara, ela vai compartilhar a tela, colocar um cronômetrozinho. Você vai ter 60 segundos para responder essa perguntinha aqui. Quem vai conhecer você precisa saber que Yasmin tem 60 segundos. 60 segundos, eu acho que eu sou tagarela. A melhor forma de me definir, sou uma pessoa extremamente tagarela, gosto muito de falar. E eu gosto tanto de falar que o idioma só não era o suficiente, então eu resolvi aprender a falar em vários. Mas acho que é isso, não tenho muito o que falar sobre mim, não. Eu gosto muito de ler também, eu leio muito literatura, ficção. E eu tenho 2 cachorros, eu sou casada. E é isso. Uau! Já tem tempo. Tempo recorde. É o suficiente? Sim? Acho que sim, né? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Pronto, 43 segundos. Arrasou. Não fez jus ao tagarela. Muito bom. Agora vamos continuar nossa dinâmica aqui do nosso Línguas em Cast. A Prof. Cirlara vai compartilhar aí um joguinho, uma brincadeira que a gente vai fazer para você estar escolhendo um número. Cada número que você vai escolher tem um tema, e daí a gente vai te fazer algumas perguntas com base nesses temas. Beleza. Te gosta de um joguinho. Eu gosto. Então vamos começar, né? 5. 5. Pode ir? Pode. Eita! Polêmica. Já começou com a polêmica? Já começamos, já. Então vamos lá. Yasmin, um surdo, ele é capaz de aprender outras línguas? Então, a gente falando que eu acho que eu tenho que falar uma coisa que eu não sou uma surda não oralizada, né? Não sou uma pessoa que fala em libras, eu sou uma surda oralizada, descobri o diagnóstico de surdez, eu já falava, eu já tinha passado por todo o processo de alfabetização, de aquisição de linguagem, foi uma coisa que eu descobri mais tarde, assim, na vida, eu descobri só com 18 anos, e a minha surdez é uma surdez mais nos graves do que nos agudos, isso é uma coisa muito importante, porque a maior parte da fala humana está nos agudos, e como a minha é mais nos graves, acabou que eu não tive dificuldade em escola, em faculdade, eu tenho muita dificuldade de me comunicar sem meu aparelho por conta disso, pelo tipo de perda que eu tenho. Esse disclaimer feito, eu acho que todo mundo é capaz de aprender um idioma,
Eu acho que vai muito mais uma aptidão individual do que de uma deficiência. Como toda pessoa que tem deficiência, por exemplo, se você perguntar uma pessoa que não tem uma perna, pode nadar? Pode, talvez ela tenha que fazer algumas adaptações no processo de natação, ou para fazer algum esporte. A gente sabe que com as Paralimpíadas a gente vê várias para-atletas com suas diversas limitações sendo capazes de fazer esporte, e eu vejo a surdez do mesmo jeito. Tem algumas coisas que me dificultam um pouco mais a vida, eu tenho que saber lidar com elas, mas eu sou capaz de aprender que nem qualquer outra pessoa. Super interessante isso que você mencionou, né? Eu acho que quando a gente pensa nos rótulos, né? Também a gente pensa nessa identidade surda e aí o que pode fazer, o que não pode fazer. Existe muita gente que vê a pessoa surda como o surdo mudo, e a gente tem que começar a dar uma desmistificada nisso, porque tem muita gente também que fala assim pra mim, mas você não é surda, você não é deficiente auditiva, você tem uma perda. Gente, quem tem perda auditiva é surdo, não existe uma pessoa mais ou menos surda. Existem graus diferentes de surdez, a surdez pode ser leve, moderada, profunda, mas uma pessoa com surdez leve é surdo. Existe muito capacitismo e desconhecimento quanto à comunidade surda. E eu percebo que tem muito protecionismo na comunidade surda, principalmente dos não oralizados, em aceitar os surdos oralizados. Eu gosto muito da Paula Pfeiffer, não sei se vocês conhecem ela, deve conhecer, né? Mas eu acho que ela faz um trabalho fantástico de mostrar para o mundo o que é o surdo oralizado e melhorar esse capacitismo que as pessoas têm. Verdade, sim. Eu ainda não conheço a Paula, mas terminando aqui eu já vou pesquisar. Sim. Podemos ir para a próxima? Pode. Vou colocar outra caixinha. Outro número. 1. Casos de família. Eita. Vamos lá. E como foi o seu processo de reabilitação? E como seus pais receberam e lidam com a notícia? Como é que foi? Conta aí pra gente. Na verdade, eu descobri por causa da minha mãe. Que a minha mãe falava assim pra mim, olha, tu fica te fazendo em casa, que eu te chamo e tu não me responde, não é possível. Eu falei, cara, eu não tô escutando, mãe. Assim, não é possível que tu não escuta, eu tenho alguma coisa errada. Aí eu falei assim, eu vou fazer uma audiometria só pra minha mãe parar de pegar no meu pé. Só que aí deu tudo errado, porque eu vi que eu tinha perda a vez. Eu tive que aprender a lidar com isso. No começo eu não queria usar aparelho, como a minha perda é uma perda moderada, e eu me viro bem sem aparelho, eu achava assim, eu não preciso usar aparelho e tal, e eu meio que fui deixando pra lá. Até que o meu otorrino falou pra mim, olha como tu tá sofrendo, eu não conseguia mais ver filme, tipo, em casa, eu tava sempre de fone de ouvido, eu sempre gostei mais de ver filme no meu computador, com fone de ouvido, com legenda, que se querendo ou não, são algumas adaptações que a gente faz para melhorar a nossa acessibilidade. Ele falou para mim assim, para de sofrer com isso, vamos adaptar um aparelho auditivo. E eu adaptei por conta disso, e eu vi que realmente melhorou muito a minha comunicabilidade. Eu falo muito mais baixo quando eu tô com o aparelho, é nítido, assim. A TV de casa fica nos 50, 60, e se eu tô com o aparelho, fica no 20, 15, então eu acho bem diferente. Mas meus pais foram bem tranquilos, meu pai era médico, então para ele era cirurgião vascular, ele sempre trabalhou amputando as pessoas e reabilitando pessoa amputada, então para ele era tipo, filha, tem que lidar com isso, cada um tem seu drama na vida, tu tá com a deficiência auditiva, que bom que tem aparelho, que bom que eu posso pagar o aparelho pra ti, vida que segue. E é bem tranquilo, graças a Deus sempre foi bem tranquilo. A idade, Yasmin, acho que você falou que foi aos 18? Com 18 que eu descobri. Que bom, né, gente? Porque eu acho que muitas vezes, assim, esse apoio familiar, que ele é imprescindível, eu acho, né? Uma coisa que eu vejo, eu atendo muito idoso, aí às vezes os idosos falam, porque eu sou surdo, eu falei, mas por que você não usa aparelho? Porque é ruim, falar, mas eu uso. Aí, nossa, mas é tão novinho e usa aparelho. Fala, mas aparelho auditivo não é coisa de velho, é coisa de surdo pode ter em toda a idade. Eu acho que existe muito isso, muito preconceito. E muita gente tem medo assim, eu tenho medo de usar aparelho, as pessoas perceberem que eu sou surdo. Mas pode ter certeza que se você não tá usando, as pessoas percebem muito mais. Porque você fica, chama muito mais atenção do que usar o aparelho. E se alguém perguntar, tá usando aparelho? Eu falo, eu sou surda. E se você for de boa com isso, as pessoas vão criar um grande alarde sobre isso. Mas eu acho que ter vergonha e se esconder é muito pior do que falar, então, pra mim é uma coisa bem tranquila. Eu sou bem resolvida com isso, graças a Deus. Beleza.
Ótimo, muito bom, muito bom. Então vamos para a próxima? Sim? Então vamos. Cadê? Mais um número. 3. 3. Mito. Vamos lá, descobrir qual é esse mito. Se é mito ou verdade. Então, Yasmin, apenas surdos oralizados que podem aprender uma língua? E se não, qual conselho você daria para um surdo? Então, aí, eu não sei se eu conseguiria falar com isso sobre propriedade, porque eu realmente não entendo de língua de sinal. Eu acho que eu até criei um certo bloqueio com isso, porque como eu, assim, tenho essa comunidade surda oralizada, não oralizada, então eu nunca tive muito interesse em Libras, não tenho tanta vontade de aprender. Mas eu imagino que se existe a língua brasileira dos sinais e se a língua americana, eu acho que nada impede a pessoa de aprender, apesar de que eu acho que deve ser uma coisa bem nichada, né? Ensinar a língua de sinal em outro idioma para uma pessoa que é não verbal. Mas eu teria que pesquisar, realmente não sei te dizer se procede, que eu não tenho experiência nenhuma com língua de sinal. Eu acho assim que quando a gente pensa em ensinar um surdo, né, o surdo passar por esse processo de aprender uma língua oral, só que na modalidade de escrita, né, a gente vê essa dificuldade até mesmo com o português, que é o que a gente geralmente conversa dentro do curso, né? Como vamos fazer isso? Como vamos? Então, eu acho que é um grande paradoxo, um desafio para a formação, né? Normalmente. É isso. E qual conselho, Yasmin, você daria para um surdo que quer aprender uma língua nova? Eu acho que ele tem que estar bem reabilitado com a surdez dele, porque se ele não está bem reabilitado no português, todas as coisas que ele tem de dificuldade no português, ele vai passar por outros idiomas, mas a partir do momento que ele abraça a surdez e se reabilita, se permite ser tratado, seja através de aparelho, seja através de implante, através de fonoterapia, o que seja, ele vai conseguir lidar bem com outros idiomas, porque aí a surdez deixa de ser uma barreira. A surdez dele está sendo tratada como qualquer outra deficiência e doença, ele não vai ter isso como barreira para ele se importar. De fato. Acho que a aceitação, né? A gente no curso, normalmente a gente tem contato por todas essas identidades surdas, né, que existem. Eu acho que quando a gente pensa, por exemplo, no caso da perda leve, isso que você fala é muito importante, né? A gente quase tem mais contato com a surdez profunda. Geralmente, a perda leve não acaba não usando aparelho, mas principalmente a perda moderada, é uma perda que fica. A gente consegue ter todas as vantagens do aparelho sem sofrer, porque como a surdez profunda, o aparelho auditivo não vai ser tão legal assim, não vai ter uma reabilitação tão boa. Quem tem a surdez moderada tem uma reabilitação fantástica com o aparelho auditivo, e às vezes, como consegue se virar, tem a sensação de que não precisa do aparelho. Então, eu acho que é importante estimular as pessoas a se reabilitarem, a usarem aparelho, desfrutarem deles, porque a tecnologia é muito legal. O meu aparelho é Bluetooth, então eu uso ele como fone de ouvido. Às vezes eu fico, sei lá, fazendo imersão em outro idioma no meu aparelho, ouvindo coisa. Então é muito bom. Então acho que a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor também. Nossa, acho que eu não tinha visto ainda. Tipo, você fala como se fosse... Ele não tem aquele fiozinho, né? O meu aparelho, ele é um aparelho normal, né? Que eu tô sem ele, que eu tô com fone de ouvido. Aí, mas ele é um fiozinho e tal. Só que ele tem Bluetooth, então o meu celular está sempre ligado nele. Então, por exemplo, quando eu escuto áudio no WhatsApp, eu não preciso botar o telefone na minha cabeça. Eu escuto áudio no WhatsApp dando play no meu celular, no meu aparelho, vai direto no meu aparelho. Quando eu escuto música, eu não tenho fone de ouvido mais. Desde que eu troquei para aparelho Bluetooth, eu uso o meu aparelho como fone de ouvido, entendeu? Ah, entendi. Nossa. Não conhecia. Olha só que interessante. Excelente. Vamos para o próximo, então? Sim? Cadê? Aqui. Outro número. 4. Aprendizado. Aprendizado, nosso tema agora. Como você aprende outras línguas? Como é a sua rotina de estudo para você? Qual é a sua maior dificuldade no aprendizado de outra língua? 3 perguntas em uma aí. Essa é uma pessoa meio assim desorganizada, mas eu acho que quando a gente fala de aprendizado de idiomas, o mais importante é você ser constante, mesmo que você não seja perfeito. Então, às vezes, se você toda semana conseguir dedicar 1 ou 2 horinhas para aquela língua, você vai ter um aprendizado muito maior do que aquela pessoa empolgada que sentou 1 mês, estudou todo dia 1 mês e depois largou, sabe? Então, eu acho que isso é importante, você ter constância. Você entender que tem dia que você vai estar animado e tem dia que você vai
estudar só porque tem que estudar. Tipo, que saco, lá vou eu, vou 10 minutos de revisão disso. Mas esses 10 minutos vão ser essenciais. Acho que não ter pressa, não se comparar. Às vezes a gente quer se comparar com o resultado de outras pessoas, mas a gente tem que entender que pessoas diferentes têm resultados diferentes. Você vê na internet, esses Instagram muito adolescente, gente de ensino médio, ou que tá na faculdade, que tem tempo, que tá lá estudando todo dia, que tem um progresso enorme, mas eu não sou essa pessoa, eu trabalho, eu preciso dar conta da minha casa, do meu marido e tal, então eu sei que eu não vou ter o mesmo progresso que essas pessoas. Eu acho que tá tudo bem, a gente tem que respeitar o nosso processo e não ter pressa, mas tem que ter disciplina. Eu acho que constância e disciplina são os principais em aprendizado de idioma. E é isso. A gente vê isso, não é, meninas? Quando a gente está estudando. Constância, realmente. Não tem segredo. A gente tem que. Eu acho que quando a gente aprende o idioma, o fator tempo é muito importante. E tem que deixar o tempo fazer a mágica dele. Tem coisa que só o tempo vai fazer para você. Mas se você não deixar não for constante com o tempo, nunca vai ter esse fator multiplicador do tempo. Então, essa semana eu estou muito cansada, não tem problema. Eu me comprometi a estudar meia hora por dia. E você sabe que, por exemplo, se você tem muito tempo e consegue estudar 1 hora todo dia, você vai evoluir muito mais do que se você estuda só 1 hora por semana. Mas ao longo de 4 anos, uma pessoa que estudou meia hora por semana vai ter resultado daquela pessoa que estudou 1 ano e largou, não vai ter resultado nenhum. Então, às vezes, o tempo é muito mais importante do que o tanto de esforço que você coloca. Eu acho que a gente tem que fazer o mínimo. Às vezes, o nosso mínimo é tudo que a gente precisa. Tem aquela coisa que a gente fala também, né? Empolgação e motivação são coisas distintas, né? A pessoa que tá, no caso, que vem, né? E se dedica ali, igual você falou, 1 mês, ela está muito empolgada, mas não necessariamente motivada, né? E língua e tempo, gente, é a chave, normalmente. Aí às vezes você vê uma pessoa lá que tá lá estudando 3 semanas e tá super empolgada, aí depois a vida atropela ela para e não volta. Tem que voltar, às vezes a gente tá cansado, mas tem que ter em mente qual que é o seu objetivo. É ser fluente amanhã ou ser fluente pro resto da sua vida? Se é pro resto da sua vida, você não tem pressa, porque você tem a vida inteira para aprender, então é só manter que vai dar tudo certo. Eu acho que tem aqueles desafios de 90 dias, você já viu? Normalmente as pessoas que fazem um desafio e param, né, de estudar depois dos 90 dias, e elas esquecem quase que completamente mesmo a língua. Eu acho que para você nunca esquecer um idioma, você tem que ter chegado pelo menos no nível C, C1, C2. Porque a partir do momento que você chega num nível tão alto, por mais que você não pratique, você nunca vai esquecer completamente, né? Mesmo que você não fique mais tão avançado, você não vai esquecer completamente. Mas um nível básico, isso é o triste de aprender o idioma. Às vezes você leva anos para construir, e uns meses que você não dá atenção, você joga todo aquele esforço fora. Nossa, ai, meu coração, é desse jeito. Verdade. Vamos para outra caixinha? Vamos lá. Aqui. Temos 2 números agora. Faltam 2. Fugindo do 2, eu quero 6. Curiosidade. É uma curiosidade nossa aí. Quais as línguas que você sabe? Então, eu falo bem inglês, e francês e espanhol. E eu estou aprendendo italiano e russo. O italiano eu acho que eu aprendo há menos tempo que o russo, mas eu já falo melhor italiano que russo, porque o italiano é muito próximo do português. E como eu já falo espanhol e francês, me ajuda muito, assim. Aprender italiano, uma pessoa que já fala português, espanhol e francês, é tipo você nadar no mar com a correnteza a seu favor, tendo que fazer um esforço mínimo, sabe? O rio vai te arrastando, é muito fácil. Diferente do russo, que é um idioma eslavo, tem uma lógica diferente, um alfabeto diferente, um jeito de pensar diferente. Então, mesmo eu estudando há mais tempo, eu ainda acho muito mais difícil do que o italiano. Mas ainda não considero que eu falo russo e italiano, mas um dia eu chego lá. Aí eu vou fugir do protocolo, vou perguntar outra coisa, outra curiosidade. Tem outra língua que você gostaria de estudar no futuro? No momento não tem. Essas são as que eu mais queria, mas eu sempre penso que um dia, talvez,
se eu aprender russo, italiano, e tiver tempo de encaixar na minha rotina, eu tenho muita vontade de aprender japonês um dia, assim, no futuro. Japonês, que eu acho tão legal aquele estudo de ideograma. Sei lá, eu tenho a impressão de que esses idiomas com kanji e ideograma é tipo um segredo, sabe? Quem aprende essas línguas descobre um grande segredo e sabe desvendar um mistério. Eu acho isso muito massa. Eu tenho muita curiosidade também, porque eu acho que a formação desses idiomas é bem diferente, assim. É por fonema, não existe letra, é tudo por sílaba. Muitas coisas que me chamam a atenção e me deixam curiosa quanto ao japonês. Então, talvez um dia no futuro, se eu aprender todos esses outros idiomas. Se tem um idioma que eu não tenho a menor vontade de aprender, é o alemão. Zero vontade. Nossa. Gostei dessa perspectiva, é um grande segredo. Eu nunca tinha parado pra pensar, mas realmente, aqueles... Isso é tão legal, parece um grande segredo, aqueles kanji, assim, eu acho isso muito massa. É os códigos, na verdade. E tem muita coisa legal dos kanjis. Por exemplo, tem um que significa árvore. O que significa floresta são, tipo, várias árvores, sabe? Eu acho isso tão legal, as construções que eles fazem. Então, acho muito interessante. A Libras eu acho que tem um pouco disso, né? Eu acho que eu até li alguém falando sobre isso, um pesquisador dizendo que, tipo, é tipo árvore. E floresta é, tipo, várias árvores. Funciona esse exemplo, pelo menos, né? Mas o japonês tem as suas complexidades. É que nem o russo. O russo tem umas palavras muito legais. Por exemplo, ele tem a palavra que é lyot, que é voo. E sama é tipo selfie, tipo por você mesmo, sabe? Uma coisa que você mesmo faz, sama. Aí avião chama samaliot, que é uma coisa que voa por si próprio. Isso eu acho muito genial. Nossa! E no polonês também é parecido? Não tinha às vezes deve vir da mesma lógica, mas é legal, tem uma lógica por trás daquela palavra. Eu gosto de aprender isso, a etimologia das palavras, eu acho muito divertido. Super. Sim, muito bom. Vou para outra caixinha. Só tem uma agora, né? Vamos pro 2, o número que a gente não gosta, vai lá. Vai fazer o quê? Aqui. Derradeiro. Pessoal. Bem fácil essa. Você poderia descrever o seu processo de descoberta e qual é o seu grau de surdez? Sim, é uma surdez moderada. E como eu te falei, ela é mais nos graves. Então, os sons que eu tenho dificuldade, por exemplo, é não, são, pão, tão, quão. Mas eu tenho uma discriminação boa. Não sei se vocês têm alguma experiência com audiometria. Mas na audiometria você tem uma cabine, a fonoaudióloga põe aquele negócio no seu ouvido. Primeiro ela faz a via condutiva e depois a via óssea. E ela vai te dando sons de várias intensidades. Você tem que clicar quando você escuta ou não. E depois que ela faz essa parte de medir por decibéis, ela faz a parte discriminativa, que ela tampa a boca dela e ela começa a te falar várias monossílabas e você tem que repetir. Uhum. É muito difícil. Porque geralmente quem tem algum grau de surdez tem algum grau de dependência em leitura labial, por mais que a pessoa não perceba. E porque facilita muito a leitura labial. Às vezes você fica na dúvida com a palavra, a pessoa falou, pelo movimento do lábio você saca. E sem isso é realmente muito difícil. Só que o meu grau de compreensão é tipo 88%. Então é um grau bom, mesmo sem aparelho. Geralmente essas palavras que eu vou ter dificuldade. Não, pão, tão, quão, são, mão. Mas o contexto ajuda bastante também. Esse processo da audiometria, né? A gente tem um grande movimento, porque vocês têm que fazer isso com uma certa regularidade, não é? Eu faço uma vez por ano, já tem 10 anos de diagnóstico, quase 11, não, 11 anos já que eu tenho diagnóstico. Em 11 anos a minha audiometria nunca progrediu, parece Ctrl+C, Ctrl+V. Claro, agora é uma coisa que eu fico tranquila, porque em 10 anos não progrediu, eu não tenho mais tanto medo dela progredir, apesar de eu saber que ela pode progredir, não é uma coisa que me tira mais do sono, mas assim, eu acho que quando você tem um diagnóstico ao primeiro momento, é uma coisa que deixa a pessoa muito angustiada, será que essa minha perda é progressiva ou não? Se você sabe que uma perda progressiva tem um prognóstico muito pior para sua reabilitação e tudo mais, do que uma perda que está estacionada. Então, isso é uma coisa que hoje em dia eu sou tranquila, mas, lógico, quando eu tive o diagnóstico, eu morria de medo do dia acordar sem escutar nada, entendeu? Era uma coisa que me deixava muito angustiada. Imagino. No caso, tem alguma questão genética?
Então, a doença que eu tenho chama otosclerose. É uma doença que costuma dar mais em mulheres. Então, se tem na família, ninguém mais manifestou, só eu. Eu tenho uma prima que tem uma perda leve, que também não se sabe a direito a causa, mas ela é leve, ela não sente muita falta, ela não usa aparelho. Geralmente está associada a picos hormonais. Então, se eu tiver alguma, provavelmente ela desenvolveu na puberdade, né? Aquele pico hormonal da puberdade. E se eu tiver alguma piora, vai ser em gestação ou menopausa. Então, tem que esperar esses momentos chegarem para a gente descobrir se vai ter alguma piora ou não. Muito bem, acabamos esse momento, né? Sim, muito obrigada pelas respostas, compartilhar um pouquinho aí. Muito obrigada, realmente foi muito, muito interessante, muito... Eu acho que, assim, para aprendizado de idioma, o idioma que eu sinto mais dificuldade é o francês, porque o francês tem muito nasal. Tem muito som nasal e para aprender as nuances dos sons nasais eu demorei um pouco mais. Mas hoje em dia eu acho que, apesar de eu não reproduzir eles também, eu entendo eles bem. É porque o som a gente tem que aprender onde é que ele é executado, né? E isso é um grande desafio aprendendo outro idioma, porque você talvez eu tenho ouvido. Para o ouvido não apurado, por exemplo, vocês é letras libras, não é letras francês, né? Não, letras libras. Não sei se vocês falam francês, mas no francês tem alguns sons, tipo o on e o on. Eles parecem iguais, mas não são. Uma boca tem que ser mais aberta para falar o som. É on, e o outro é on, é bem fechadinho. No começo, quando você está aprendendo pela primeira vez aquele idioma, você não percebe a diferença. Você fala, velho, não é possível, as pessoas estão me tirando, que alguém escuta isso e acha que é diferente, porque não é. A galera tá tudo louca. Mas, eventualmente, de tanto você escutar, você percebe essa nuance. E você aprende o jeito certo de fazer. Por exemplo, o francês tem um som que é o que é um E com a boca do O. Se alguém não te falar isso, você tem que fazer um E com a boca do O, você nunca vai entender o jeito certo de falar o porque é um som que a gente não reproduz no português. Então, pra gente é muito difícil. Aí eu acho que isso é um desafio para quem é surdo, aprender a reconhecer esses sons, aprender como produzir eles. Mas também é um desafio para quem não é surdo. Eu acho que eu, que sou surda, eu acho a minha pronúncia de francês muito melhor do que muita gente que eu conheço aí que não é surdo, não. Porque às vezes não presta tanta atenção nessas nuances e não tem uma reprodução tão boa. Então, eu acho que se a pessoa é empenhada, ela vai aprender. Isso que você falou é interessante também, porque... Ai, tá com sono na minha casa? Não, né, gente? Começou a tocar um negócio aqui. Porque isso que você falou, né? Tipo, eu não sou surda e eu tô aprendendo outras línguas e às vezes realmente eu não escuto a diferença. Porque tem que aprender como que se reproduz aquele... Aí depois, com o tempo, você começa a aguçar esse... Se você conversar com algum gringo, tipo a Nica, coisa assim, pergunta se ela vê diferença entre vô e vó. É um som que pra gente é muito óbvio que é diferente. A gente tá desde que a gente é desse pequenininho chamando o nosso vô de vô e a nossa avó de vó. Mas para um gringo, eu conheço muito gringo, eles têm muita dificuldade de entender a diferença de vô e vó. A maioria diz que aprende pelo contexto. Quando vê que tá falando de uma mulher, sabe que é vó, e quando esse vô, vó para quem não é nativo é muito difícil. Então, uma coisa que eu sempre gosto de fazer quando eu aprendo outro idioma é fazer um paralelo com o português, porque às vezes a gente acha, nossa, eles ficam inventando coisas assim, mas a gente olha para o nosso próprio idioma, tem coisas assim no nosso idioma que a gente não se dá conta. Outro exemplo é olho e óleo. Olho, o órgão, e óleo, o óleo de cozinha. Cara, é uma diferença fonética muito pequena. É muito fácil para um gringo errar. Mas pra gente é muito óbvio. Então eu sempre volto pro português. Isso me ajuda bastante. Realmente, o que você falou, né? O português, eu acho que ele é mestre em ter sons de vogais que os estrangeiros, para aprender um negócio assim, loucura. Por exemplo, colher é o objeto e colher é o verbo. É difícil também. E normalmente a gente não tem grafado isso também, né? Às vezes sim, mas já vem... Colher e colher não tem. Mas você sabe quando for o verbo, você fala colher e não colher. Mas e aí? Aí tem que memorizar a regra, né? Aí depois a gente reclama, né? Russo é difícil, mas russo é difícil mesmo. Temos que chegar nesse acordo com o brasileiro, né? Uhum. Bom, então chegamos no nosso momento final, não é isso?
da nossa conversa. E aqui, como a gente falou, né? Cheio de desafio, surpresa, cheio de nuances. Então, Yasmin, temos uma última dinâmica para ti. Aqui. Como você fala vários idiomas, a gente vai ter uma atividade para isso. Vamos lá? Vamos descobrir qual que vai ser o primeiro. Eita! Começamos daquele jeito, hein? Mais Russo. difícil. Eu sabia que ia cair no russo, eu sabia. Sabia. A gente sempre pede para aprender alguma coisa aqui, né? Tem a pessoa que vem tem que ensinar a gente alguma coisa. Aprendemos muitas coisas, na verdade, né? Mas em relação a... Bom, vamos lá, uma curiosidade, que olá em russo é uma palavra gigante, que é zdravstvuyte, mas é uma coisa super formal, que ninguém usa, geralmente usa mais um informal, que é tipo oi, tipo, que é o privet, que é oi. Uma curiosidade do russo, a gente tá falando de fonemas, que eu acho muito legal, o russo, a maioria das vezes que você lê uma palavra em russo, o vai ter som de A. O O só tem som de O quando ele é a sílaba tônica da palavra. Então, por exemplo, sabe o escritor famoso, esse escritor aqui famoso? Qual? Ah, você escreveu aqui. Eu escrevi errado. Esse aqui, ó. Sim. Ninguém pronuncia direito o nome dele, porque esses dois Os são átonos, então o jeito certo de falar é Dostoiévski. Tolstói, é Tolstói. É só porque só o último O que é tônico, então Tolstói. Acho isso muito interessante no russo. É uma coisa que quando eu comecei a estudar, eu ficava, nossa, que bosta, por que eu não posso falar esse O? Porque tá escrito O na palavra, mas eles leem como A. E não tem acento. Você precisa adivinhar com aquela sílaba tônica. Então, até você aprender algumas palavras, ficar mais intuitivo é difícil. Mas eu sou curiosa, né? O e A, eles vão falar, então, ai? Não, é sempre A. E o sonzinho, o I no final? É Dostoiévski. Tolstói. Acompanhado do I. O I no russo é outra seara, porque tem 3 letras que podem ser I. E o I pode ter som de I ou som de I, que é aquele I mais... Inglês. É difícil também. Como é que é? I. É I. É tipo, esse I é um I mais no meio do palato. É o mesmo I que é usado no português de Portugal. Eles não falam I, eles falam I. Por isso que muita gente às vezes escuta português de Portugal e acha que é russo, é por causa do I. Olha. No coreano também tem esse I, que eles falam que é o I do nojo. Fala, É, tipo, é difícil de falar. Ai, gente, o polonês tá bem mais bonito. Muito bom. E como é que fala bom dia, boa tarde e boa noite em russo? Bom dia, dobry dzień. Dobry? Dobry dzień. Não é igual em polonês? É parecido. Mas... Dobry dzień é bom dia. Se for tipo boa manhã, é dobry jutra. Tem boa manhã? É como se fosse manhã, dobry jutra. Utra é meio manhã, tarde. Você pode usar para os 2 períodos. Dobry jutra, dobry dzień e boa noite é dobry wieczór. Se for tipo, é tipo em inglês. Good evening, dobry wieczór e dobry noc. Se é boa noite antes de dormir, sabe? O russo não facilita nada. Não facilita, não. Esse da boa manhã eu achei muito fofo. Dobro jutra. Dobre jutra. Dobro jutra. Dobro jutra. Interessante. No polonês, jutra é amanhã. Amanhã é zavtra no russo. Tá. Zavtra.
Muito bom. Então vamos ver a outra língua? Opa! Esqueci de tirar o russo na hora que eu cliquei, gente. Inglês. Peraí que anotamos uma coisa aqui. Que a gente falou assim, bom, se inglês é a língua que você mais sabe, né? Ensina pra gente falar isso aqui. Agradecemos cordialmente por nos assistir até o final desse vídeo. Agradecemos cordialmente por assistir. Cordialmente. We kindly thank you for watching us to the end of this video. Meu Deus. Uau. Muito bom. Eu não botei, deixei o russo aqui, gente, tadinho. Tão louco pra ouvir mais russo. Não é? Olha, tá vendo? O russo não facilita as coisas. Francês. Francês, fomos generosos. Como é que fala tudo bem em francês? Tudo bem, ça va? Ça va? Ça va. Tem alguma coisa que você acha especial no francês? Que você quer? Tudo? Tudo. Sim, francês é... Eu acho que eu gosto muito de estudar fonologia, sabe? Fonética, essa parte de como o som é produzido. Então, para uma pessoa que gosta de fonética, o francês é um deleite. É tudo de bom, né? É uma língua super fonética, tem muita fonologia diferente, tem que aprender a fazer som diferente. Então, eu acho isso muito legal. Sim. Agora resta o italiano. Né? Italiano é fácil, só fazer assim, ó. Todas italianas, por um momento. E como é que fala? Eu me chamo em italiano. Eu me chamo... Não. Me chiamo. Mi camo? Chiamo. Chiamo. É com chiamo, né? Assim, ó. Chiamo. Com CH tem som de quê? Se for com o I e com o E, sim. Se for com A, O e U, não. Tem som de sh mesmo? Não tem som de sh. Não. Não vai ter H. Não vai existir. O som de sh é essa estrutura aqui, ó. Um I com E, tipo peixe. Peixe. Uau. O italiano é uma língua muito fácil, porque tudo se escreve do jeito que se fala. Aprendendo as regrinhas de escrita, você não erra a pronúncia, sabe? Olha aí. Aproveitar essas águas um pouco mais fáceis até chegar no russo. Não, o italiano é maravilhoso por isso. Você, às vezes, escuta a palavra, do jeito que escuta, você vai escrever e você vai escrever certo. Porque não é que nem o francês tem regrinha, e o inglês é o pior. O inglês nunca se escreve do jeito que se fala. Então. Sempre tem uma letra. O francês também, tem aquela piada, né? Um romance em francês sem a letra muda, porque tem muita letra muda no francês, eles comem muita letra. No italiano não existe isso, é muito mais tranquilo. Mais simples. Deixa eu contar uma curiosidade legal para vocês. Sim. Só existem 2 palavras de italiano que tem H, que é ano, que é a conjugação do verbo avere. Todas as outras palavras em italiano, no latim tem H, não vão ter H. Vai ser escrito só começando com a vocal. Tipo hospital, fica ospedale. E se você ver alguma palavra em italiano que tenha H, é porque ela é importada. Ela não veio do italiano, entendeu? Uau! Então, essa provavelmente não, é uma palavra que não foi... Hospedale vem do hospital, né? Hospedale. Outra coisa legal, isso aí a Lara deve saber, em francês. Toda vez que você tem o acento circunflexo no francês, é alguma palavra que tinha um S no latim que tiraram. Então, hospital, tem o chapeuzinho, hôpital. Isso é legal também, ajuda com marcas. Às vezes tem palavra em francês que você não sabe o significado, mas você lembra dessa regra, mete o S lá e você aprende, você sabe o que é do português. Sim, você faz desenvolvimento de colocar o S. Olha só. Sim. Uhum. Sempre que você tem esse chapeuzinho no francês, a maioria das vezes é isso. Era uma palavra que tinha o S no latim que perdeu. Aí eles usam esse chapeuzinho aí para marcar o S que foi perdido.
Perfeito. Ai, fonética é tudo, né? Eu adoro. Fonética, fonologia, epistemologia. Ai, tudo de bom. Bom, então acho que chegamos ao fim. Sim. A conversa estava tão boa, aprendendo bastante aqui sobre todas essas línguas. Gente, eu tô encantada. Falar de línguas pra mim, eu tenho muito desejo de aprender todas essas aí. Quem sabe um dia. Inclui o polonês. A gente tem uma brincadeira, né? Eu fico tentando falar para Yasmin estudar polonês. O Patrick quer me convencer a estudar polonês. E ele quer me convencer a estudar russo. É, ele falou que é o único clubinho que eu não faço parte do polonês. E eu... Não, o russo não, a gente tem que amadurecer essa ideia. Isso. Ficamos agora com nossas considerações finais. Agradecer mais uma vez a Yasmin pela participação. Esse momento também, gente, se você tiver algum trabalho que queira divulgar, Instagram, alguma coisa, fica à vontade. Eu tenho um Instagram, chama Conexão Poliglota. Eu escrevo mais de livro lá que de língua ultimamente, porque eu ando meio com preguiça. Mas eu gosto bastante de ler. Eu gosto de ler em outros idiomas também, então se quiserem acompanhar minhas resenhas literárias, tem tudo lá. Gente, ela lê assim que eu fico impressionada. Não sei, não. Muitos, muitos livros. E as resenhas são ótimas, porque às vezes que eu quero ler, eu falo, não, vou dar uma olhada aqui. E Yasmin provavelmente deve ter lido. Qualquer coisa que eu fiz, não sei aqui. Alguns livros, né? Aí eu vou procurar. Sim. Chama Conexão Poliglota. Uhum. É isso. Gostaria de agradecer, né, sua participação. A Raquel também, a Stephanie. Obrigada pelo convite, meninas. Eu desejo muito sucesso para vocês na faculdade. Aproveitem, é um tempo muito bom. Tá vendo? É um tempo muito bom. Muito obrigada. Aprendi muita coisa, várias curiosidades aí, bem legal que você trouxe pra gente. Muito obrigada, viu? Imagina. Muito obrigada. Bom, então acho que é isso, né, Raquel? Isso. Você conseguiu parar. Tchau, tchau. Obrigada de novo. Tchau, gente. Tchauzinho, até mais. Esse foi o nosso Línguas em Cast, espero que você tenha gostado. Comenta sua opinião, sua curiosidade sobre o tema. Compartilha para mais pessoas conhecerem sobre esse tema. E aguarde o próximo, que também vai trazer um tema muito interessante. Tchau, tchau!